Tá Pois é, gravando. agora que a minha assistente botou para gravar. Então, vamos lá. A nossa convidada, Liana, vai começar a falar das suas impressões iniciais desse convite. Eu fico muito lisonjeada, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é importante o reconhecimento e entendimento de, de mostrar esse outro lado de pessoas que mudam do Brasil para o exterior. Então, acho que quando eu recebi o convite, eu falei, o que eu posso falar, o que pode ser, o que a minha experiência no Canadá pode expressar para outras pessoas de um lado positivo, para o lado positivo, né? Porque tem muitas pessoas que saem do Brasil ou que acham que viver fora do Brasil é mil maravilhas, e também tem pessoas que falam, não, é muito fácil. Para certas pessoas é muito fácil, para outras pessoas é mais difícil. Então, aqui eu posso dividir um pouquinho com vocês a minha experiência aqui no Canadá. Eu já moro aqui há 11 anos. E é isso aí. Eu fico muito feliz pelo convite. Eu espero que isso possa ajudar de qualquer forma alguém que tem curiosidade de pessoas que saem do Brasil para o exterior, porque eu tenho certeza que existem pessoas com diversas, inúmeras experiências, e a minha é mais uma, que seja Perfeito, positiva. perfeito. Então, eu vou começar a entrevista diferente de outros que nós já tivemos aqui. E, Liana, é interessante dizer para vocês que nós temos nesse evento pelo menos 11 países representados, né? Uau! E 13 convidados, sendo 2 do Canadá, 2 do Paraguai, e o resto é França, Espanha, Estados Unidos e por aí afora. Então, eu queria começar perguntando o seguinte, né? Que você falasse para a gente como eu não vou começar da origem, a origem pode aparecer daqui a pouco, mas eu vou começar por uma pergunta que é muita curiosidade, muitos aqui não sabem. Tá. Você, como mulher, e atuar numa mineradora, como é que é ser, eu não sei se o nome é piloto, motorista ou o que é, do maior caminhão do mundo, que até pouco tempo você dirigia o maior caminhão do mundo, É né? verdade. E depois sair disso para uma líder de equipe, né? Que Isso. também é uma função tradicional masculina. Então, eu queria que você começasse a responder por isso. E a Tereza levantou a mão, quer fazer alguma pergunta, Tereza? Já de cara logo ou daqui a pouco? Eu acho que ela clicou na mãozinha ali. Sem Mas vamos lá. querer. Ela falou não. Ela não quer, deve ter Apertou sem querer. Foi. Então, conte para nós e fale dos detalhes desse caminhão para o pessoal entender o que é o maior caminhão do mundo. Tá, para começar, rapidinho, eu sou turismóloga, sou formada em turismo no Brasil, fiz faculdade, 4 anos. Vim para o Canadá, atualmente eu trabalho há 1 ano e 9 meses numa empresa que chama Fort McKay Group of Company, é uma empresa nativa, indígena, aqui no Canadá. E como todos, não sei se no Brasil isso é muito mostrado, mas aqui no Canadá, os indígenas, os nativos, eles têm uma extrema importância na cultura do Canadá, porque eles foram os primeiros colonizadores do Canadá. Então, isso é muito respeitado aqui. Então, todas essas terras de mineração de petróleo, elas são dos indígenas, né? Então, tem todo um processo para que seja autorização do governo federal, dos nativos também, né? Para que essas terras sejam exploradas. Então, eu trabalho nessa companhia, que é contractor, de uma das maiores empresas de petróleo do mundo, que chama Syncrude. Ela agora é conectada com a Suncor Energy. Então, eu trabalho há 1 ano e 9 meses nessa empresa. Eu comecei a trabalhar lá como Heavy Equipment Operator. Isso quer dizer, eu dirigia o maior caminhão do mundo, que chama CAT 797. E dentro dessa mineração, são transportados terras. As terras, os shovels, que são aquelas máquinas gigantes, elas são as escavadeiras, né? Que elas
escavam toda a terra e carregam os caminhões. Esses caminhões são levados para diversas áreas. Tem material que é levado para os breakers, que é onde é processado aquela terra, e eles têm toda uma mistura para que seja transformado em petróleo. E o outro tipo de material são usados para reconstruir a mina. Todo lugar que é cavado tem que ser reconstruído. Então, a minha experiência como isso é muito interessante, porque no Brasil, quem vive aí não tem noção do que é uma mina de petróleo aqui no Canadá, muito menos um caminhão, que quando você levanta a caixa do caminhão, ele é de uma altura de um prédio de mais ou menos 4, 5 andares. É gigante. Então, dentro dessa empresa, tem vários outros caminhões, tem da empresa Komatsu, Liebherr, a Cat Finishing, né? E eu tenho todos esses caminhões. Então, depois de 1 ano e 9 meses, a gente se dedicando, então, tem vários imigrantes no meu time. A empresa são divididas em 4 times, né? Porque a gente trabalha por schedule, shift, que são... Eu trabalho 6 dias e folgo 6 dias, sendo 3 dias e 3 noites. Eu trabalhei ontem à noite. Eu ainda não dormi. E aí, mas hoje é meu primeiro dia de folga, então eu vou estar de folga por 6 dias. Então é mais ou menos assim que funciona. Aqui no Canadá, no meu time, não tem muito imigrante mulher. Eu vou dizer que eu sou a única imigrante mulher. Tem homens, na empresa que eu trabalho, tem um homem que tem um cargo alto, que ele é o meu gerente, ele é libanês. Tem um outro que trabalha com a parte de segurança do trabalho, ele é da Austrália. Mas no meu time de líderes, eu sou a única mulher imigrante. Então, essa mudança de operadora de caminhão para liderança, eu sou líder, hoje a gente é uma equipe de 3 líderes e uma supervisora. Nós somos responsáveis no meu time por mais ou menos 150 a 200 operários. Nós somos responsáveis pelos operários, as pessoas que dirigem os caminhões. Então, como eu já tenho toda essa experiência dos caminhões, da mina, de saber como lidar são muitas informações, a gente tem que estar o tempo todo ali sabendo lidar com pessoas, e cada pessoa, cada situação é uma situação diferente. E tudo isso foi visto no meu desempenho com a empresa. Então, tudo isso eles observam aqui no Canadá. Por exemplo, se você tem uma atitude boa, se você fala com as pessoas sem arrogância, se você trata as pessoas com educação, se você não falta trabalho, isso conta muito o teu desempenho no trabalho. E teve um dia, foi até engraçado como isso foi me colocado. Eu terminei uma noite de trabalho, e aí esse meu gerente libanês, ele estava bem na entrada, ele falou assim: Liana, você quer ser líder? Eu falei: ué, como assim, líder? Ele falou: não, conversa com a supervisora hoje à noite que a gente tem um convite de liderança para você. Eu fiquei surpresa, né? Eu falei: nossa. Aí eu fiquei pensando, Aí vem várias questões, né, tio? A gente fica pensando. Eu trabalho aqui há 1 ano e 9 meses. A empresa é cheia de canadense, cheia de mulheres competentes, homens competentes. Por que eu? Então, às vezes eu ficava pensando, será se eu sou capaz? Porque é um cargo de extrema responsabilidade. Eu estou lidando diretamente com os operários, com os líderes da empresa que eu trabalho, e da Syncrude, que nós temos que responder para essas pessoas. Então, eu estou ali diretamente ligada com os líderes dessa empresa grande, da Syncrude, né? A gente tem que responder para eles. Então, eu fui para essa conversa, eles falaram: Liana, tem outras pessoas interessadas no cargo, mas a gente está considerando muito você. Eu falei: tudo bem. Mas aí eu tive que passar por todo o processo de entrevista. Eu fiz uma entrevista com 2 líderes.
E depois da entrevista, ela falou assim: você foi excepcional e o cargo é seu, você aceita? Eu falei: aceito. Então, começou desde aí esse é um challenging, né, que a gente fala. Aí eu saí de operadora para entrar na liderança. Eu trabalhei aqui numa outra empresa como gerente por 8 meses. E isso foi o que me ajudou a abrir essa porta ali de liderança agora. E aí eu falei, eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Me deu aquela coisa, né? Aquele frio na barriga de às vezes achar que eu não conseguiria. Porque é um outro nível de entendimento, de observar, de fazer reports, né, anotações, lidar com uma série de papéis, de documentação. E aí essa é a minha experiência até agora como líder de equipe e tem sido muito bom, porque a minha supervisora, ela é nativa e ela é extremamente competente, é uma pessoa que tem me ajudado muito. E ela fala: Liana, nós somos muito felizes de ter você aqui na nossa empresa, agora participando do nosso time de liderança. E a minha experiência aqui no Canadá com isso e vendo outras pessoas nesse sentido também é porque é muito aberto para mulheres, sabe? As mulheres são muito bem-vindas em qualquer área, principalmente a área de liderança. E eles têm aberto muitas oportunidades para imigrantes e mulheres, né? E o que eu vejo com os canadenses é que eles têm muita paciência com imigrantes, eles são muito... eles abrem muito as portas nesse sentido que eu quero falar, de aceitação ao imigrante. Certo. E nessa função que você está, a título até de curiosidade, de completar a informação, existe um risco maior no trabalho? É plano, de camadas para baixo, já que você estava num caminhão enorme, para cima, agora essa parte que você trabalha, ela é mais plana ou ela é daquela de profundidade? E depois, depois eu queria que você falasse que você também trabalhou em outras funções no Canadá, né? Bancária, ou coisa parecida. Falasse um pouquinho também dessa experiência que te deu esse know-how, talvez, até para que você se desempenhasse numa empresa desse tipo, né? Sim, tio. A mineração, ela começa de baixo para cima, né? Aliás, de cima para baixo. Ela veio sendo escavada até agora, onde não pode mais. E geralmente, a gente tem que ficar na mina, porque como eu sou gerente de mina, de field, eu tenho que ficar supervisionando os operadores. Por exemplo, se tiver qualquer acidente, a gente tem que estar lá na mina para responder, né? Todo incidente, se alguém passa mal, a gente tem que estar lá respondendo e levando dando todo o suporte. Mas lidando também com toda a parte de documentação, de férias, de pedido de dias de folga, tudo isso. É tudo isso que a gente lidar com lá. Sim, eu trabalhei. A primeira vez que eu cheguei aqui no Canadá, eu trabalhei na construção. Eu vim para o Canadá com a cara e com a coragem, que o Romulo já estava aqui, né? E o Romulo tinha uma empresa de carpintaria, ele era carpinteiro aqui. E aí o Neto também já estava aqui. Aí quando eu cheguei, eu falei, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer no Canadá? Porque eu trabalhava na TAM no Brasil, trabalhei 8 anos na TAM, era um trabalho muito bom. E eu decidi largar tudo para vir ser imigrante no Canadá, sem saber nada. Eu falava inglês muito pouco, bem básico. A gente sabe se realmente a gente fala inglês quando a gente chega num país estrangeiro que é primeira língua, aí a gente fala, nossa, eu realmente não entendia quase nada. E aí eu fui me virando. Trabalhei na construção com o Rômulo, depois eu trabalhei de babá,
cuidando das minhas sobrinhas e cuidando de outras crianças. Aí eu comecei a trabalhar de limpeza. Eu limpei casas por 5 anos. Depois que eu recebi a minha permanência no Canadá, aí que eu comecei a trabalhar em empresas. E o meu primeiro trabalho aqui no Canadá, já legalizado, trabalhei no banco. Eu trabalhava na parte de negócios do banco, lidava com todo o dinheiro sabe, caixa eletrônica, recebia dinheiro, mandava dinheiro, recebia clientes que tinham negócios, fazer essa área diferente. Eu trabalhei 4 anos nessa empresa, até que o Covid chegou, e aí eu decidi mudar. Aí eu apliquei para uma outra empresa para eu ser gerente de uma loja de suplementos, de academia, e eu larguei o banco e fui trabalhar nessa loja de suplementos, trabalhei por 8 meses, e hoje eu estou na Formacare. E como foi essa sair da loja de suplemento para a empresa de petróleo? Eu apliquei para esse trabalho pela internet, e aí, porque paga muito bem, né? Quem trabalha aqui é o sonho das pessoas, porque a cidade que eu moro chama Fort McMurray, ela fica bem ao norte da província de Alberta. Então, é uma cidade do petróleo. As pessoas que vêm para cá é só para trabalhar, a maioria das pessoas trabalham na mineração. Então, a minha vontade era sempre entrar nessas empresas, porque aí eu falei, se eu entrar lá, eu vou ter uma chance muito maior de crescer na empresa, né? Porque eu não sou preguiçosa, eu estou sempre ali me dedicando, e eu sempre pensei que, se eu entrando como dirigindo caminhão, é a porta de entrada. Eles precisam muito de operadores, a gente precisa muito de gente para estar. Agora a gente está, mês de dezembro, a gente vai começar a contratar várias pessoas, muita gente, mais ou menos umas 200 pessoas que a gente está procurando. Então, depois que eu entrei nessa empresa, eu falei, agora eu vou aprender como é que funciona a mina, e aí a minha chance de crescer aqui dentro vai ser muito maior. E foi o que aconteceu, né? Eu fui convidada a ser líder de equipe aqui. E Entendi. Eu sou muito lisonjeada por isso, né? Um orgulho, né? Porque a gente sabe de onde a gente sai, de tudo que a gente passa até onde a gente chega. Isso. Só para esclarecer para quem ouviu aqui, Rômulo é o irmão mais velho dela, e Neto, Netinho, foi aquele que nós entrevistamos, que tinha acabado de chegar em Paris, tá? Isso. Nós estamos entrevistando experiências diferentes e, ao mesmo tempo, inícios iguais, né? Bom, aí nós temos aqui, então, você já deu aqui o início, né? Você que morou no Maranhão, morou em São Paulo, etc., então enfrentou também o idioma que você já falou, que você teve que se aprimorar, um clima negativo de 10, 20, tarará, que parece que agora é tão normal para você, né? Muito, tio, muito. Né? É bem comum. Até porque, por exemplo, as pessoas falam assim, o Canadá é super frio e só é frio. Não, não é só frio. Aqui, as estações, elas funcionam exatamente no tempo certinho. Por exemplo, nós saímos agora do outono e agora entrou o inverno, que é mais ou menos o meio de outubro, que vai até maio, mais ou menos. Não é todo o Canadá que é assim. Aqui em Alberta, porque a gente está mais próximo da área mais fria, ali do... esqueci o nome agora. Enfim. E aí, aqui a gente tem, por exemplo, começou o frio agora, aí vai começar muito frio. A gente está mais próximo ali do Alasca. Isso. Bem perto do Alasca ali, me fugiu o nome. E aí por isso que faz muito frio aqui. E como a gente está bem ao norte, aqui é tudo plano. Alguns relevos, mas aqui a região que eu moro, ela é bem plana. E aí o frio começa mais forte já para dezembro até fevereiro.
é onde fica -30, a gente chega com até -40 com previsão, às vezes até de -50 com vento. É Vixe, muito frio. Só que não é todo dia, são mais ou menos tipo um dia, 2 dias que fica assim, aí muda sempre, né? -20, -10, -30, aí vai essa oscilação. Aí quando neva, não é tão frio como as pessoas pensam quando tá nevando, o clima fica mais agradável. E aqui o bom aqui nessa região, aqui o céu tá o tempo quase todo azul. Então a gente não sente tão frio. Falando em lugares, por exemplo, assim, todos os lugares eles são aquecidos. Todos, se você até as paradas de um ônibus, para quem usa ônibus, ele tem aquecimento. Então, se você entra na sua casa, tem aquecimento. Se você entra em restaurante, lojas, tudo é aquecimento, é aquecido. Então, a gente não sente muito assim o frio o tempo todo, né? Já no meu lugar de trabalho, como é uma mina, a gente tem que estar sempre bem agasalhado, porque os únicos lugares que são aquecidos são os caminhões, né? Que agora eu já não estou mais neles, e os escritórios, que é onde a gente vai. Porque se eu tiver que sair para andar, para poder ajudar alguém, se tiver algum incidente de acidente, alguma coisa, aí já é. A gente tem que ficar exposto fora. Ela fala -20, -30, como eu falo aqui, +30. Fala comum, né? Já é normal. Eu sinto frio só dela falar, né? Aí tem uma outra questão que é comum, já que nós estamos incentivando aqui a turma jovem a desafiar, né? Ontem um francês nos ofereceu uma bolsa de estudo de Uau, um que mês na maravilha. França, com tudo pago, enfim, né? O que você faria diferente, ou né, o que você recomendaria para quem quiser ir para o Canadá, tomasse o cuidado, a precaução, que você foi numa situação diferente, assim, mas já mais Sim. maturidade, estudantes que querem melhorar e tudo mais, o que você pode recomendar para essa turma? Hoje, olhando pro que eu já passei, assim, eu não me arrependo de nada do que eu passei aqui no Canadá, porque tudo isso que eu passei foram passos, sabe? Steps para que eu chegasse onde eu estou hoje e ser uma mulher mais madura, mais humilde, porque eu tive que passar por tudo isso limpando casa. Não é todo mundo que quer limpar a casa dos outros. Eu passei por isso, cuidando de neném. Só que aqui no Canadá, essas profissões, elas são bem vistas e são muito bem remuneradas. Para você ter noção, uma faxineira ela pode ganhar até $30 por hora. Por isso que tem muita gente que chega aqui de outros países e entra na construção, entra na limpeza e não liga mais para nada, fica focado nisso. Eu não vejo isso, não tem nada de errado, até porque tem muitos brasileiros que moram em Toronto, que eles vivem dessa forma e vivem como se fosse classe média alta do Brasil. Né? Então, eles vão ali para as casas ali, vão e têm a vida deles normalmente ali e vivem muito bem. Eu já prefiro ver isso de uma outra forma. Eu já vi como apenas uma chegada aqui no Canadá, até porque eu não vim como estudante, eu não vi ninguém me trazendo, eu vim visitar meu irmão, e aí acabei, né, aquela coisa decidindo ficar mesmo. Os 6 primeiros meses foram muito difíceis para mim, até porque eu não falava o inglês. E é até interessante porque Neto, ele fez o high school aqui, né? Como é que fala no Brasil? O ensino médio, né? O ensino médio, ele fez metade aqui, né? Então, o inglês de Neto é muito bom. E aí ele falava assim para mim, tu só vais aprender o inglês quando tu pegares ônibus, sair e te virar. Que aí vai ser obrigada a conversar com o motorista, vai ser obrigada a conversar e fazer tudo sozinha. Porque a partir do momento que eu te levar para todo lugar, ou usar o carro de Rômulo para tudo, não vai aprender nada. Então, foi aí que eu comecei a me virar. Comecei a pegar ônibus sozinha, foi quando eu comecei a trabalhar de babá com algumas crianças, e o inglês da criança é muito mais fácil de entender, porque eles falam muito calmo e dá para a gente entender, né, para assimilar mais.
Eu nunca fui para a escola de inglês aqui. Todo inglês meu inglês que eu aprendi aqui é tudo do dia a dia, tudo. Eu nunca passei para a escola, não. Entendi. E me comunico bem, as pessoas me entendem, tá tudo certo. Então, a pergunta foi: o que eu faria de diferente? Para os estudantes, na minha opinião, se eu tivesse ficado no Brasil e feito uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado, alguma coisa assim, eu viria como estudante. Eu viria para o Canadá para fazer algum curso nesse sentido, para me aprimorar, até mesmo no inglês. Porque depois que você tem essa experiência aqui, as portas se abrem muito mais fácil. Você não precisa passar por tudo que eu passei para poder chegar, porque hoje eu já estou no processo de cidadania aqui no Canadá. Daqui para janeiro eu já recebo minha cidadania. E eu faria nesse sentido. Não tenham medo de arriscar. Nada é aquela coisa que todo mundo fala, é muito da coisa de inglês, é muito difícil. Não é. No começo a gente sente aquela coisa assim, mas tem muito imigrante. Muito imigrante. Os imigrantes são gente boa demais. Eles acolhem a gente, fazem a gente se sentir em casa, até porque a maioria deles tem o inglês como um segundo idioma. Então, isso não é nenhum problema em relação ao inglês. Se você, quem realmente quiser, tem programas de estudo para qualquer província do Canadá. Agora, uma coisa eu falo. Se você quiser aprender mesmo inglês, que seja, como é que eu falo? Longe de brasileiros. Porque quanto mais conheço pessoas que moram no Canadá há mais de 20 anos e quase não falam inglês, porque só vivem com brasileiros. Então, se você realmente quer aprender o inglês, você tem que ficar com canadenses ou imigrantes, que aí você é forçado a falar a língua. Aí tem várias opções de visto também, né? Eu vim para cá como visto de turista. Fiquei por um tempo legal como visto de turista, até que eu consegui a minha permanência no Canadá e hoje já estou no processo de cidadania, né? Certo. E quem vem para cá também, já com o visto de trabalho, que já está focado em alguma empresa que queira trabalhar, tem sempre contato. Por exemplo, a empresa Suncor Energy aqui na que eu trabalho, eles contratam muito engenheiros de outros países. Então, se você é engenheiro ou trabalha com qualquer área desse sentido, assim, que queira trabalhar, entre em contato com a empresa, aplica, que eles entrem, dependendo, né, como é que fala, do resume, para trabalhar no sentido de trabalho no Canadá, você tem que falar o inglês, pelo menos o intermediário. Alguém Eu recebi uma perguntando aqui, como que eu recebi o visto de permanência? Eu casei com um canadense. Eu casei com um canadense, eu fui casada por 7 anos, não deu certo o nosso relacionamento, e por isso eu consegui a permanência no Canadá. Mas tem várias outras maneiras de você conseguir. Se você vem para cá, principalmente como visto de trabalho, a empresa que te traz ou a empresa que você está trabalhando, elas aplicam para você já recebe a tua permanência. E depois de um certo período, eu acredito que seja de 3 a 4 anos, você já consegue aplicar para a cidadania. Tem várias maneiras de vir para o Canadá legalizado. Não precisa passar por todas. Basta o site do consulado canadense é muito claro, mostra muita coisa que facilita a entrada aqui eles gostam muito de estrangeiros que venham com qualquer diploma. É muito válido aqui no Canadá. A gente tem ouvido dos nossos entrevistados, quase que unanimemente, ninguém sugere que as pessoas vá para outro país na forma ilegal, porque os riscos são grandes, se você adoece, se você sofre um acidente. Então, isso tem sido uma coisa que acho que é importante, né, que as pessoas estejam atentas. No seu caso, você não tem nenhum interesse aí vem a pergunta seguinte, né? Teus planos para o futuro.
E como turismólogo, você não tem interesse na sua área de graduação? O que é que você pensa no futuro aí no Canadá? Tio, eu já pensei em fazer uma pós-graduação aqui na área de turismo, só que a cidade que eu moro não tem nada de turismo. E eu não vejo eu saindo daqui tão breve. Eu gosto, como eu falei antes, como eu estou agora conhecendo essa área de liderança na empresa, eu gosto muito da área de segurança do trabalho. Então, eu já estou fazendo matrícula vou fazer faculdade sobre segurança do trabalho, porque eu quero trabalhar na empresa como segurança do trabalho, que é, assim, muito bom. A área é muito boa. A empresa te ajuda? Paga parcial ou não? Paga. A empresa paga. Só lembrar a turma aqui que você falou que vai tirar 6 dias de folga, mas tem 6 dias que você não recebe, né? Não, esses 6 dias que eu não trabalho, a gente não recebe, porque os dias trabalhados já faz dinheiro suficiente que eu não preciso trabalhar 6 dias, entendeu? Eu trabalho 12 horas por dia, nesses 6 dias. Matematicamente, você trabalha meio ano e folga meio ano. Eu trabalho praticamente metade do ano. Pois é. Só. Por isso Então, tem que ser bem pago, né? É muito bem remunerado. Ó, só para ter uma ideia, para começar dirigindo caminhão, você ganha $31 por hora. Para começar. Aqui é pago por hora. Você não recebe por mês. Você recebe por hora. $30 por hora, leva meia hora só para chegar lá em cima no caminhão, né? Tem que fazer toda uma inspeção antes de entrar no caminhão para ver se está tudo certo, não tem vazamento, se não tem nada quebrado, é uma série de coisa. Certo. Carlos colocou aqui alguma coisa. Eu não consegui ler tudo. Outra é de manutenção, uma disciplina chamada de TPM, Total Productive Maintenance. Então, Maintenance, maintenance. E colocou aqui, segurança do trabalho é uma área legal em empresas como essa, né? É muito bom, tio. A área de segurança do trabalho é excelente e eu posso trabalhar em qualquer fábrica, qualquer empresa direto que lidar com o governo, tudo. Então, eu estou bem animada para começar a estudar agora e pegar já o meu diploma, né, o certificado para essa. É um curso de graduação, de especialização, um curso livre? Eu tenho que fazer um curso que me dá um certificado, a princípio, que são 10 meses, e depois que eu conseguir esse certificado, eu tenho que fazer um curso na faculdade que é de 3 anos. Eu tenho que ter primeiro a certificação para depois receber o diploma. Entendi. A tua cidade é como se fosse o Vale do Silício lá dos Estados Unidos, né? O teu é petróleo aí. Essa cidade, ela respira isso, né? Respira isso. Mas ela é uma cidade turística também? Como? Desculpa. É uma cidade atrativa turisticamente? Não. Mas nós estamos a 4h30 de Edmonton. Edmonton é a capital de Alberta. Então, de Edmonton para Calgary são mais ou menos 3h30. E Calgary, onde tem aí você dirige 1h30 de Calgary até aquelas montanhas rochosas que são conhecidas aqui em Alberta, as montanhas rochosas do Canadá. Entendi. Estou te perguntando isso, que o que acontece? Eu tenho no meu planejamento profissional reativar alguns projetos para 2023 e aí em diante. Um deles é o que a gente fazia de visita técnica, levar as pessoas daqui para o outro, como nós levamos na Europa e levamos aqui no Paraguai. Então, às vezes, o estudante, o empresário, enfim, quer fazer um passeio turístico e visitar algumas empresas, né? E a gente precisa de um bom receptor lá. Então, pensando assim, você trabalha 6 dias, folga 6. É um dinheiro extra de receber. E aí faz agendamento. Porque o que acontece? Por exemplo, eu levei um grupo para Portugal que foi médico, professor de educação física, foram várias áreas. Nós visitamos fábrica de remédios, nós visitamos hospitais, visitamos empresas, porque eram os alunos de administração de empresas. Então, aí tinha uma palestra, uma visita, então isso é um grande aprendizado, além, obviamente, do passeio, etc. Né?
Então, para você pensar nisso, você como turismólogo, pô, você tem uma coisa na mão aí que você tem uma base para isso. Né? É verdade. Aqui, Então, a cidade que eu moro, tio, ela é conhecida para a visitação das auroras boreais. A gente tem muitas. E agora, essa época de frio, elas aparecem quase que diariamente. Então, aqui ele tem turismo para isso só, para mas tu aurora, mas sabe é que só um curto período de tempo. no frio eu não vou nunca, né? Mas tudo bem, o pessoal pode ir. A melhor época de vir para cá é na primavera, verão. Se vocês não querem pegar frio de jeito nenhum, é lá para maio, junho, julho, até agosto. Setembro já começa a dar uma esfriadinha, aí é onde começa o outono. E aí isso Mas nos leva a uma outra pergunta, então. Né? Nesse período, né, não do frio, se uma pessoa quiser. Que normalmente essas viagens que a gente faz leva 10 a 15 dias, até 2 semanas, né? Sem a passagem aérea, porque você pode comprar com antecedência, etc. Qual é o custo de investimento que a pessoa deveria, mais ou menos, teria que fazer, por exemplo, como referência à tua cidade, para passar até 2 semanas, né? Passeando, estudando, visitando empresas, enfim. aqui onde eu moro, eu acho que a melhor opção seria Airbnb ou ficar em algum hotel assim bem barato que consegue mais ou menos 112, $120 a diária. Para comida, vai de cada um, eu não sei se é, né? Eu acho que mais ou menos uns $5.000, 5, $6.000 para gastar assim por fora, não fazendo coisas, comprando coisas muito caras ou gastando com coisas que não precisa, né? Aí vai de cada um. Mas eu acho que para trazer para cá, mais ou menos para 2 semanas, acho que 5, $6.000 acho que dá. É bem puxado, né? Porque Porque multiplica isso. aqui tá o que agora? Três Dólar dólares. canadense, acho que já é perto de 4, né? Já tá perto de 4, é. Não é barato, né? A conversão, principalmente a conversão agora dá uma puxada. Mas isso é porque essa cidade ela é um pouco mais cara, é isso? Essa cidade é um pouco mais cara porque ela é longe de tudo. Se você for para uma cidade maior, Toronto, por exemplo, até Calgary e Edmonton, não é tão caro, você não precisa gastar tanto, não. Mas aqui, Fort McMurray, a cidade é pequena. Com transporte, ônibus. É bem tranquilo. E o sistema público aqui funciona muito bem, né? Aqui a gente não tem metrô porque a cidade tem 111 mil habitantes. Não tem muita gente, né? Mas cidade grande como Edmonton e Calgary, aí o transporte público é excelente. A pessoa não precisa muito se preocupar com. Até cidades maiores, Airbnb, né? Que é o que é mais em conta, acho que vale a pena. Tá, tem duas perguntas aqui. A Josiane pergunta se você mora sozinho ou mora com seu irmão. E o Carlos, parece que ele quer fazer uma pergunta, Carlos. É isso? Uma colocação? Desculpa, eu vi, acho que. Eu Você não moro com meu irmão, não. A minha irmã, nós moramos juntas, a Lília. Lília, ela dirige caminhão. Nós você moramos juntas, é. mande um forte abraço para ela. Tá bom, obrigada. Eu vi Alguém que mais? o tio Carlos comentou alguma coisa sobre trabalho, safety. Obrigada. Mulher de fibra mesmo, que não é fácil. Mas a gente chega lá. O tio Carlos comentou da safety work, segurança do trabalho, não é só para essa área que eu trabalho, são para várias áreas, né? É a segurança do trabalho mesmo. Eu posso trabalhar em qualquer outra área, mas agora, como eu estou diretamente na mina, é o que eu quero focar para aprender mais e crescer nessa área, porque é excelente. É excelente. Entendi. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Aí aproveita, então, que eu dou uma pausa na minha. Alguma outra curiosidade? Muito bem, vocês estão muito caladinhos, já comeram, tomaram muito açaí hoje, né? Agora, você também teve experiência em outros países, também você chegou a viajar para outros países? Eu já viajei, mas nunca de morar mesmo só aqui. Certo, certo. Bom, e como é que, sabendo que você é de uma origem
próximo da minha e outra. A questão alimentar aí no Canadá, no modo geral, mas na tua cidade, né, que é um pouco diferente, é muito diferente da gente. Como é que é a questão? Não. É bem parecido com a nossa comida do Brasil. Não tem, claro, açaí fresquinho, peixe fresquinho aqui, mas aqui essa província ela é muito conhecida pelo bife de Alberta, já ouviu falar? Sim. A carne, né? Aqui a carne, os cortes das carnes, tem muitas fazendas por aqui, então é muito bom. Mas comparando com o Brasil, assim, as frutas não são fresquinhas. Os vegetais não têm aquele sabor como é fresquinho que a gente tem, que as bananas são mais doces. Geralmente as frutas, elas vêm de outros países, banana, México, vem do México, da Guatemala, manga também. Então eles vêm verde para o Canadá e aí com o tempo eles amadurecem. Então não é tão saboroso assim. Morango, aqui eles comem muitas frutas vermelhas. Então essas frutas vermelhas geralmente vêm dos Estados Unidos. A província de British Columbia, ali onde é Vancouver, eles, na época da primavera, verão, eles são riquíssimos em plantações e frutas, eles têm uma enumeração de frutas e eles vendem vinho, é muito rico a província de lá. Então, quando é essa época, aí que começa a exportar para o Canadá inteiro, né? As frutas fresquinhas, muita cereja, apricó, morango, essas frutas vermelhas, né? Framboesa Certo, e outras. entendi. Pêssego. Qual é a cidade do Canadá que você assim, não recomendaria por alguma razão, que não fosse uma opção do brasileiro tentar ir, ou pelo idioma, ou por outras razões? Estou vendo que chegou um gato aí do teu lado, né? É o Bastian, é o Tiãozinho. Tio, não tem nenhum lugar que eu diria para não vir, para não morar no Canadá. Eu sou apaixonada pela província de British Columbia, é a coisa mais linda, é uma província riquíssima em natureza, é muito linda. Aqui tem para todo gosto, por exemplo, se você quer focar no inglês, você tem que focar nas outras províncias e ao invés de Quebec. Em Quebec eles só falam francês. Então, se você quer aprender francês, você vai para a província de Quebec. E eles estão trazendo muitos brasileiros para quem está interessado em morar aqui nessa para aprender o francês. Mas tem que ter pelo menos o básico do francês. E lá eles não falam inglês. Se você gosta de cidade grande, eu diria Toronto. Já é tipo São Paulo, né? Tem gente de todo lado, muito brasileiro. Vancouver também é inglês, só inglês. Aí tem outras províncias menores, né? New Brunswick, que eles só falam, eles falam francês e inglês. Aqui essa área de Alberta é só inglês. Não tem nenhuma assim, eu acho que depende de onde. Eu gosto muito de Alberta. Por exemplo, aqui no Canadá é dividido por províncias, não são estados. Então, cada província ela tem o seu próprio. Como é que eu falo? Existe o governo federal para o país, mas existe cada província ela é responsável governamental por cada. Certo. E aí, aqui em Alberta, tem muita gente que gosta de morar aqui porque as taxas são mais baixas. Que são 5% só. O restante do Canadá é 12%, 15%. De Isso imposto. conta muito de imposto. Que isso aqui conta muito para as pessoas. Imposto. Que aqui tudo que você paga na sua conta aparece a porcentagem de imposto que você paga. É diferente aí no Brasil. Quando você vai numa loja comprar qualquer coisa, não tem quanto que você paga de imposto. Aqui é bem esclarecido. Então, a província de Alberta é a única no Canadá que é 5%. Então, as coisas são mais baratas. Nica, hoje já faz alguns anos, faz mais ou menos uns 10 anos que isso é lei, é obrigatório mostrar no cupom fiscal No o Brasil? quanto tem de imposto, sim, sim. Então aí já é uma diferença bem grande, tá vendo? A gente só se assusta com quanto taxa. O quanto que você paga. Aqui fala 5%, né? Aí outros lugares mostram que você paga 12%, 15%.
Perfeito. Vamos lá, pessoal. Mais perguntas, mais curiosidades sobre o Canadá. O apricote, né? Eu pensei que era o nosso abricó, é o damasco. Apricot. Apricot. Certo. É o apricot, né? Que fala, não é assim que fala em português? Apricot, não é? Aquela amarelinha assim que parece uma cerejinha, uma... Como é que fala, gente? Uma ameixa? Parece uma ameixa. Sim, sim. Mas o Carlos colocou aqui que é o equivalente ao damasco, é isso? O damasco, o apricot é damasco. É damasco. Tá? O abricó nosso aqui não existe lá, é uma fruta tropical. Né? Pois é. O abricó é uma fruta Olha aí. amazônica, inclusive. Tá né? vendo? O apricot Tô aprendendo. é o damasco. Por isso que eu fiquei na dúvida, eu falei, nossa, tem abricó lá, e aí tudo bem, né? Não, apricot com P. Entendi. Bom, vamos lá. Mais alguma, pessoal? Pessoal, estamos chegando ao final, falta um pouquinho, mas dá para explorar um pouquinho mais. Eu tinha até uma que me falhou aqui, deixa eu ver se eu recupero aqui. Enquanto alguém pode... Carlos, se quiser fazer alguma colocação, pergunta para a Liana, aproveite. Acho legal ela falar um pouquinho assim, não precisa ser muito detalhado, como é que é a rotina dela de trabalho mesmo, entendeu? E de como o pessoal se relaciona dentro do trabalho, né? Porque eu imagino que seja um pouco diferente do que nós temos aqui, né? Lógico que tem algumas coisas que são iguais, mas é interessante entender, porque isso tem a ver com cultura mesmo, né? Então, cada lugar tem algumas formas de se relacionar Sim. profissionalmente, né? Então, acho que seria interessante ouvir dela algo sobre isso. E complementando, a Josiane colocou aqui, você trabalha de segunda a sábado, na realidade Não, eu trabalho por schedule, que fala, por shift. São 6 dias Ela escala. trabalha por 6 de turno. folga. Ela trabalha por turno. turno. Né? Isso. Pois mas é turno, mas numa escala, né? Não importa qual é o dia. Se você Não. pegar 6 Pra dias... gente nem tem mais o que é final de semana. Eu nem sei mais o que é final de semana. Eu trabalho raramente, às vezes cai que eu fico de folga em final de semana, mas não é sempre, não. Por exemplo, hoje eu trabalhei ontem à noite foi minha última noite dos 6 dias. Então, hoje é meu primeiro dia de folga. Eu vou ficar de folga até quinta-feira. Entendi. Aí, sexta-feira, eu já volto a trabalhar por 6 dias novamente. É assim que funciona. Independente, exato. Então, aproveitando que o Carlos colocou, a pergunta que eu ia fazer a você, aí complemento, você já explica para a gente depois finalizar, porque nós temos comportamentos, né, em vários países, e eu sempre digo para os nossos brasileiros quando vão para outros, olhem a cultura e as leis local. Desde um falar alto no restaurante, entrar por uma porta que é saída e está escrito saída, você entrar, você chamar a atenção, passar num caixa que não pode passar se não for para o outro lado. São coisas que para nós, às vezes, é boba, né, mas que lá fora não é. Então, esses cuidados que o brasileiro deveria ter no Canadá, por exemplo, aproveitando essa relação que o Carlos fala no trabalho, né? Quanto à cultura, eu não acho tão diferente quanto a nossa cultura no sentido de se adaptar facilmente. Eu me adaptei fácil no começo. Mas eu gosto dessa forma de trabalho, a Josiane está perguntando, porque eu tenho mais dias de folga. Eu tenho uma como é que eles chamam? Mini férias. Eu gosto, sim. Voltando aqui, eu não tive tanta dificuldade de me adaptar à cultura canadense, mas eles são pessoas extremamente discretas, muito calados e respeitam muito ao próximo, muito. Eles são pessoas de falar baixo. Você não ouve buzina nas ruas, você não ouve pessoas gritando. Aqui, ó, eu tô aqui no condomínio, eu moro num apartamento, eu não escuto um vizinho, é todo mundo muito calado, mesmo os imigrantes, porque o caso quando você muda para um país, como você falou, você tem que se adaptar à cultura do país. Se você não se adaptar, você se sente um peixe fora d'água.
Então, quando você se adapta, a tua vida é muito mais tranquila. Você vive, por exemplo, aqui as leis de trânsito, elas são diferentes, são parecidas, mas elas são um pouco diferentes. Por exemplo, você pode virar à direita com o sinal fechado. E todo mundo respeita. É isso que é legal, sabe? Todo mundo respeita o trânsito, as pessoas, você não ouve, como eu falei, xingamento no trânsito, nada disso. As pessoas são muito discretas, novamente, como eu falei, as pessoas falam, é diferente, sabe, tio? É civilizada. Como é que eu posso explicar assim? As pessoas, vocês que já viajaram para a Europa, que é mais ou menos essa ideia, sabe? De pessoas que falam com educação baixinho, pessoas que conversam baixinho. Quanto ao ambiente de trabalho, aqui eu me sinto respeitada. Não existe esse negócio de chefe olhar diferente, que você é mulher, que você é brasileira, que eles têm essas coisas de achar que brasileira é essa coisa fácil de corpo, de mostrar, porque é isso que, na verdade, mostra um pouco, né, da nossa cultura fora do Brasil. Não tem nada disso. A partir do momento que alguém, não importa o credo, cor, eles são muito claros em relação a isso aqui no ambiente de trabalho. Não importa quem você é, você não deve aturar de forma nenhuma pessoas falarem do seu idioma, pessoas fazerem piada com o seu acento, né? Acento porque você fala outro. E as pessoas não fazem. Na minha experiência. Provavelmente acontece, mas na minha experiência eu nunca me senti ofendida. Se eu falo uma palavra assim, que às vezes talvez eu não consiga pronunciar, eu peço que a pessoa que está me ouvindo me corrija se eu falei alguma coisa errado. Não existe nada disso, assim. Todo mundo respeita desde o meu primeiro trabalho aqui no Canadá até o meu trabalho atual, eu nunca tive nenhum problema em relação a isso. As pessoas respeitam muito. E a partir do momento que você se sente ofendido, você pode levar isso ao seu superior e isso não é aceito. Eles não tem aquela passaçãozinha de mão na cabeça de ninguém, porque aquele é fulano, aquela coisa. Não existe isso. Você tratou a pessoa com preconceito, racismo, qualquer credo que seja, é inaceitável. Isso é muito claro nas empresas aqui. Muito bem. Estamos chegando ao final. Está gostoso, né? Mas nós estamos já. Ontem nosso avião saiu daqui, foi para Nova Zelândia, depois foi para a Austrália. Agora o nosso avião está no Canadá, vai descer agora para os Estados Unidos. Nós temos uns minutinhos finais, ver se alguém mais quer fazer alguma pergunta. Senão, nós vamos passar para as considerações finais. Ninguém quer perguntar nada? Aqui, por isso tem muita gente querendo ir embora do Brasil, outra cultura, né? Eu acho que o Brasil ele é um mix de todos os mix que se possa ter. Eu já estive, eu não lembro agora, mas eu já estive em mais de uma dezena de países e eu acho que a questão da postura, da compostura, do respeito, eu acho que é muito em função do que você vive. Se eu não estou no Brasil e não respeito isso, eu sou capaz de cometer isso lá fora, né? Então, eu acho que o professor Antônio, ontem de Portugal, falou isso. Ele acha que a grande mudança que o Brasil pode ter é por meio da educação, né? Educação em todos os aspectos. Concordo 100%. Um país sem educação, uma cultura sem educação, não vai adiante. Não vai. É do mais simples ato, você esperar a sua vez para falar, para perguntar. Mas se você começa a levar vantagem em tudo, você está exatamente fazendo o que não deve, né? Então, e eu tenho visto em muitos países. É óbvio que a gente vê algumas coisas também ruins lá fora, mas que nosso dia a dia é muito cheio disso, né? Então, as comparações, o problema é nós estarmos assim e levarmos isso para outro país. Já nós vamos ver a experiência aí do nosso convidado que já chegou agora aí, o Luiz, que mora nos Estados Unidos, e os Estados Unidos também tem um grande mix, mas tem coisas muito rigorosas, né? Liana, foi um grande prazer, né? Muito obrigado por tirar você aí do início do seu descanso pós-trabalho aí noturno, né?
Que horas são aí mesmo? Que horas são aí agora? Deixa eu ver aqui no meu relógio. São 4 horas mais cedo. Falou. 4 horas mais cedo. Então, Deve né? Ela ser trabalhou agora a noite toda, já almoçou, meio-dia. não? Não. Então, pronto. Então, aí resumindo essa questão cultural, né, Ricardo? Uma frase popular resume isso aí. Em Roma, como os romanos, né? Isso, Então, não tem exatamente. jeito. É a mesma coisa que está acontecendo agora com a Copa do Catar, né? As pessoas estão indo para lá, estão reclamando, porque tem discriminação, tem isso, tem aquilo, tem outro. Cara, eu não consigo fazer nada. Então, se você quer Obrigada, protestar contra Josiane. isso, então não vá para a Copa, né? É verdade. Tio, ainda mais quando você fala que, né, num país que a religião deles é colocada em primeiro lugar, né? Então, ou você respeita, é a ou você cultura, está as fora. crenças, É tudo deles. exatamente isso. Então, ou você se encaixa, como eu falo assim, ou você está fora. Aqui não tem isso, né? Então, você tem que respeitar o próximo. É exatamente isso que eu acho muito bonito aqui no Canadá. As pessoas, elas agem diferente porque existe o respeito ao próximo. Exato. Então, a partir do momento que você respeita o seu próximo, tá tranquilo. Você vai viver melhor, vai viver muito melhor consigo mesmo. E em paz. E eu ainda reforço, você vai para a casa dos outros, né? Você vai perturbar a casa dos outros. Exatamente isso. Tem que respeitar Esse é o ponto. Eu vou chegar para o cara e dizer assim, olha, tira esse sofá daqui, né? Bota para lá. Não tem isso, não. E é muito bem. fácil de se adaptar, as coisas funcionam muito fácil, sabe? Muito tranquilo, sem muita burocracia. Então, é muito fácil da gente se adaptar aqui. O Luiz pode falar pelos Estados Unidos, né? Aqui no Canadá é assim. Bom, Juliana, então, como é de praxe, nós chegamos ao final e as suas considerações finais, sua mensagem final, alguns segundos, 30 segundos, 1 minuto, o tempo que você precisar, e mensagem aí para esse grupo que está aí, para nós entrarmos com o nosso novo convidado aqui. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que o projeto que vocês estão fazendo é extremamente importante, de muita necessidade, né, para pessoas que querem conhecer o outro lado, ter experiência num país de diferente língua, clima, cultura. Claro que isso envolve sempre a cultura, né? E se você realmente quer, não permita que os obstáculos venham te impedir de conseguir isso, né? Porque se a gente for deixar de fazer algo por medo, a gente nunca vai sair da nossa zona de conforto, né? Então, hoje eu digo, hoje vai fazer 12 anos que eu moro aqui, olhando de onde eu comecei, lá na construção, limpando casa, e hoje trabalhando numa empresa de petróleo, sendo líder de equipe. Eu falo, uau! E o melhor ainda está por vir. Eu creio que o melhor ainda está por vir. Não parou por aqui ainda, só crescendo. Então, tá certo. Muito obrigado, viu? Um forte abraço, um beijo no coração, beijo para a Maninha. Aí, até breve. Obrigada. Se quiser, eu sei que você está cansado, mas se quiser também assistir aí o nosso novo convidado, fica à vontade, é só deixar ligado aí ouvindo, tá bom? Eu vou deixar ligado aqui, eu vou ouvir. Ah, legal. Obrigado. Deus te abençoe, meu amor. Obrigado, um abraço em todos. Obrigada. A Celina está te mandando um beijo. Um beijo nela também. Beijo. Pronto. Muito bem. Doutor Luiz